Amém. Graça e paz, família, tudo bem? Amém. Louvado seja Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória ao nosso eterno Deus por essa oportunidade. Como é bom e agradável que a gente vive em comunhão, meus irmãos. Como é bom e agradável a gente estar junto. Como é bom e agradável a gente viver em igreja. Como é bom e agradável a gente viver esse corpo de Cristo Jesus, para a honra e glória dele. Tudo que a gente faz aqui é para a honra e glória do nosso Pai. Eu sempre gosto de me perguntar: o que eu estou fazendo? Qual o motivo de eu estar saindo da minha casa? Qual o motivo de eu estar abrindo a minha Bíblia? Qual o motivo de eu estar orando? Eu gosto sempre de falar para o Isaac, quando a gente está vindo para a igreja, eu falo: Isaac, a gente está indo construir relacionamento com Deus e construir relacionamento com os nossos irmãos. Viver a igreja é viver isso, é construir relacionamento com o nosso Deus eterno e construir relacionamento com os nossos irmãos. E que assim seja nesse domingo, nessa tarde, em nome de Jesus. Aqui na palavra de Deus, no Salmo 27, Salmo 27, versículo 4, o salmista Davi diz assim: o homem segundo o coração de Deus, um homem com quem a gente tem muito que aprender. Ele diz assim, igreja: uma coisa pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Uma coisa pedi ao Senhor. É isso que o salmista fala aqui no versículo 4. Tantas coisas que a gente pode pedir, né? Às vezes a gente chega diante de Deus, às vezes a gente chega na igreja, a gente chega em oração e há uma multidão, uma dezena de coisas para a gente pedir. E aí o homem segundo o coração de Deus fala: uma coisa eu só pedi ao Senhor, e eu buscarei essa coisa, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias, que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias, que essa seja a motivação primária dos nossos corações, igreja. Buscar o Senhor, buscar a presença dEle, porque se a gente tem a presença dEle, a gente tem tudo. Se a gente tem a presença dEle, Ele é suficiente. Ele basta, Ele nos preenche. Se a gente tem Ele, Ele nos enche de paz, Ele nos enche de alegria, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma. A presença dEle nos satisfaz, irmãos. A presença dEle nos constrange, nos leva para caminhos de mudança, nos leva para uma metanoia de vida. A presença dEle nos santifica. A presença dEle é tudo que a gente precisa. E aqui Ele está. Onde 2 ou 3 estiverem, Ele está no nosso meio. Onde habita um coração contrito e quebrantado, Ele se revela. Ele habita em meio aos louvores. Ele habita na igreja. Ele habita em nós, templo do Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está aqui. E que a gente venha buscar isso todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Estar diante dEle. Estar com Ele. Sendo renovado, sendo fortalecido, sendo alimentado todos os dias. Todos os dias buscarei essa presença para contemplar a bondade do Senhor e orientação que vem da parte dEle, todos os dias na presença dEle, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, igreja, e vamos orar e agradecer a Deus
por esse momento. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai. Graças te damos por esse momento. Graças te damos pela tua presença aqui conosco. Graças te damos pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcançou, ó Pai. Graças te damos pelo teu sangue na cruz do Calvário, derramado em favor de nós, pecadores. Graças pela tua graça, podemos caminhar na tua presença. Graças que o véu foi rasgado e podemos ter acesso à tua face, Senhor. Podemos ter acesso a ti, Senhor, nessa tarde de domingo. O Senhor nos satisfaz, ó Pai, e nós queremos te buscar a tua face nessa tarde, ouvir a tua voz, ouvir as tuas orientações, ser direcionado por ti, ser alimentado por ti, ser renovado por ti. Que seja uma tarde divisora de águas na vida de muitos aqui, em nome de Jesus, ó Pai. Que não venhamos sair como entramos, ó Pai. Que venha haver renovo, que aquele que está triste venha ser renovado, que venha sair daqui alegre, que aquele que está com peso venha sair daqui aliviado. Que em nome de Jesus haja cura em nosso meio, que haja transformação em nosso meio, que haja olhos espirituais abertos, que haja salvação no nosso meio. Tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso. Nós queremos te contemplar, ó Pai, contemplar a tua formosura, contemplar a tua beleza. Não somos nada sem ti, ó Pai. O Senhor é a razão da nossa existência, ó Pai. O Senhor é o motivo de estarmos em pé, ó Pai. O sopro de vida que vem de ti nos mantém vivos para te buscar, para te adorar. É esse o motivo real, Pai, de estarmos juntos aqui como corpo, como família, para te servir, para te adorar, para te buscar, com o coração contrito, com o coração quebrantado, em espírito e em verdade, ó Pai, porque em ti estamos, porque em ti nós nos movemos, porque em ti nós existimos, ó Pai, e não há vida fora de ti, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa tarde, que o Senhor toque em nossas vidas, através dos testemunhos, através dos louvores, através da pregação da tua palavra, que tudo aponte para ti e para a manifestação do teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos estar louvando, convidar a irmã Suzana aqui à frente, para ter esse momento agora de louvor e adoração na presença do nosso Pai. Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, igreja. Em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, irmão. Vamos louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. seja dada a honra,
Rei dos Reis. Louvado seja teu nome, Jesus. És poderoso, Senhor. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oh, Jesus, vocês estão Glorificado e exaltado é o teu nome. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Pai. Estou aqui para te adorar, para te servir. Aleluia. Damos honra. Louvado seja teu nome, Pai. Estão aqui em tua presença. Te adoramos, te bendizendo o teu santo nome. Sim, Pai. Deus. Vamos louvar o Senhor mais um louvor. Aleluia. Tu és poderoso, tu habita entre nós, Pai. Te adorar é o meu melhor prazer, Senhor. Aleluia.
estou disposto a morrer. Construirei no cume um monte, um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Apaixonado. Aleluia, Pai. Estamos aqui apaixonados por Ti, sentindo a Tua presença, Louvado. te adorando e bendizendo Teu santo nome. Aleluia. Oh, Jesus. Louvado seja Teu nome. Oh, Pai. Glória. Te adoramos, te adoramos. Aleluia. O que fazer? Pra onde
foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, procurando a paz. Mas a seja do Senhor é que te vê, que diz, filho, eu vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou teu Deus e é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho e estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. E nesse momento eu vou abençoar você. meu Deus, aleluia, Aleluia. Louvado seja teu nome. glorificado é o teu nome, Pai, abençoa. Deus, Age em aleluia. nossa vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome. Nesse momento eu vou abençoar você. Agradecer. Aleluia. Ainda de olhos fechados, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não há outro. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Cura-nos. Cura nossas almas. Cura nossas feridas, ó Pai. Cura-nos. Cura-nos. Queremos ser curados para também curar outras pessoas, ó Pai. Queremos ser testemunho, Pai. A Tua palavra nos chama para sermos testemunhos, testemunhas vivas até os confins da terra. Testemunho é aquele que testemunha sobre algo que ele viu. Nós queremos ver, ó Pai, esse agir, esse trabalhar do Senhor em nós e através de nós, ó Pai. Nós não somos merecedores, ó Pai, somos carentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Mas queremos nos render diante dessa cruz, ó Pai, que perdoa pecados, diante desse Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Queremos nos render diante de Ti, ó Pai, reconhecendo a Sua soberania, reconhecendo a Sua grandeza. Em nome de Jesus, ó Pai, cura aquele que está enfermo aqui no nosso meio, cura doenças emocionais, cura doenças da alma, ó Pai. Pessoas que não conseguem liberar o perdão, ó Pai. Alcance esse coração, ó Pai, em nome de Jesus. Que haja liberar de perdão. Que haja liberar de perdão, ó Pai. A palavra nos ensina que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, o Senhor não vai nos perdoar. Quem somos nós para não perdoarmos os nossos irmãos? Quem somos nós? Que viemos caminhar esse caminho de paz, esse caminho de liberdade, esse caminho sem peso nas costas. Que viemos trocar as nossas mochilas pesadas. Que viemos deixar essas mochilas pesadas na cruz do Calvário. Vamos parar de carregar peso, vamos parar de carregar culpa. Ele levou sobre si tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que nos deixa estagnado na vida. Está consumado na cruz do Calvário. Em Cristo há liberdade, em Cristo há nova vida. Se nós conhecermos e vivermos nele, viveremos a plena liberdade, a vida verdadeira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queremos conhecer essa verdade a cada dia, sermos libertos daquilo que nos aprisiona. Queremos viver essa plena liberdade, sendo sal e luz desse mundo, testemunhando desse amor, testemunhando dessa cura, testemunhando desse Deus vivo e verdadeiro, que perdoa, que salva, que transforma. Esse é o Cristo ressurreto que nós servimos. Esse é o Cristo ressurreto que habita dentro de nós através do Teu Santo Espírito. Cristo em nós é a esperança da glória, que nós venhamos viver o poder da ressurreição
profissão, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa família, que venhamos refletir a Tua luz para os que estão lá fora, Pai, em nome de Jesus, que venhamos ser cartas vivas lá no mundo, em nome de Jesus, que a nossa vida seja uma Bíblia escrita para os que estão lá fora, Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida inspire outras pessoas a quererem chegar para perto de Jesus, ó Pai, que sejamos imitadores de Cristo, ó Pai, que sejamos imitadores de Cristo, que não venhamos nos contentar enquanto não estivermos parecidos contigo, ó Pai, que não venhamos nos contentar, ó Pai, com as mesmas falhas, as mesmas mazelas, ó Pai, somos todos falhos e pecadores, isso é verdade, ó Pai, mas não queremos ficar estagnados nesses lugares, queremos viver rompendo em fé, ó Pai, avançando, fundamentados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, vivendo uma transformação diária, vivendo uma metanoia que afeta todas as áreas da nossa vida, que afeta o nosso casamento, que afeta a nossa paternidade, a nossa maternidade, que afeta, ó Pai, as nossas relações de trabalho, com os nossos superiores, com os nossos colegas alemães, em nome de Jesus, passando além do templo, ó Pai, passando além das paredes dessa igreja, passando para lá fora, ó Pai, além do culto, além do domingo, além do templo, que venhamos ser, em nome de Jesus, testemunhas, ó Pai, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade que nos alcançou, Senhor, em nome de Jesus, nós Te rendemos graças, nós Te rendemos louvor e adoração, porque Tu és tudo que nós temos, ó Pai. Tu és tudo que nós temos, a Tua presença é suficiente para nós. Continue falando conosco, continue nos conduzindo, continue nos enchendo com esse Espírito Santo que nos transforma em uma nova criatura para louvor e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Amém, igreja. Louvado seja Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. É isso que a gente sempre fala. No momento das ofertas, a gente sempre fala. A gente vai continuar adorando ao Senhor com as nossas ofertas. Com as nossas ofertas, a gente tem uma maneira também de adorar o Senhor. Ofertar, dizimar. Uma maneira de ser fiel, de ser grato e de retribuir um pouco daquilo que Deus tem nos ofertado nas nossas vidas. Quando a gente oferta, a gente está expressando gratidão a Deus, reconhecendo que tudo vem dele, como diz lá o Salmo 116, versículo 12: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. A gente expressa gratidão a Deus. Gratidão, irmãos. A gente é grato pela nossa vida, a gente é grato pela nossa família, a gente é grato pelo nosso trabalho. A gente agradece a Deus, ou pelo menos deveria agradecer a Deus todos os dias, pelas nossas roupas, pelo nosso tênis, pelo nosso relógio, pela nossa meia, pelos pequenos detalhes da nossa existência, irmãos. Só de a gente respirar, a gente tem que ser grato. Quem sopra o fôlego de vida aqui dentro de nós é o nosso Deus eterno. É dele que vem a vida. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, é gratidão. É gratidão, é reconhecer que tudo vem de Deus, como está lá em 1 Crônicas 29:14. Tudo vem de ti e das tuas mãos tudo provém. E a gente honra a Deus, partindo do princípio de honrar a Deus com as nossas primícias, com tudo aquilo que Ele nos fornece, como está lá em Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Já deixar os irmãos antenados aí, deixa eu ver aqui a data, dia 26 de julho, já salva na agenda essa data, ó. Vamos fazer uma maratona para ofertar no projeto missionário lá em Burundi, o país mais pobre do universo. A gente vai fazer uma maratona para ofertar lá. Então a gente vai explicar como que vai funcionar. Vai ser num campo de futebol aqui em Castrópolis. E vai ser um projeto missionário que a gente vai estar realizando esse dia. Vai ser o dia todo voltado para isso. É uma maratona, Spende Maratona. Os alemães geralmente conhecem. É um projeto muito sério. A gente vai em breve passar mais informações aqui. É um amigo missionário
está lá, que ele é paraguaio, mas há muito tempo na Alemanha, foi peça fundamental no meu início aqui. Ele, a esposa, pessoas que oravam comigo, me ajudaram demais e continuam sendo cristãos muito sérios, comprometidos com o reino de Deus. Vai ser no último domingo, no último sábado de julho, dia 26 de julho. Depois a gente vai passar mais informações, mas já estamos adiantando já algo que a gente desde o início tem falado, né? Deus queima no nosso coração a gente expandir as barreiras do tempo e fazer obras e ajudar pessoas em outros lugares do mundo, que a gente foi chamado para ser sal e luz nesse mundão, irmãos. Em nome de Jesus. Ofertas e dízimos são também para a manutenção da igreja. Graças a Deus a gente conseguiu um local lindo, abençoado. Houve a permissão do pastor aqui também de a gente estar reformando lá embaixo. A gente vai estar reformando para as crianças lá embaixo. Enquanto isso, as crianças estão usando aqui do lado. A gente tem aqui já a salinha das crianças, a salinha da comunhão também. O quintal que a gente já usou. Vamos lá de novo fazer um churrasco aí. Lembra o Diácono Wallace? É isso. Estamos vivendo aquilo que Deus nos prometeu, andando embaixo e fundamentado nas promessas do Senhor. Ele nos direcionou e a gente está andando por fé e já vivendo maravilhas que Ele tem realizado em nossas vidas. E é tudo para a glória dEle. E a gente é muito grato pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem ajudado, tem contribuído. A gente tem também a comunhão, que vai ter hoje depois ali, a feijoada abençoada. Nossa irmã Tatiana preparou. Depois a gente vai estar falando mais um pouco sobre a feijoada. Mas enquanto isso a gente vai estar agora ofertando aqui. Todos aqueles que puderem ofertar. Enquanto isso a gente vai estar louvando o nosso Senhor. Amém. Quem conhece, canta essa, irmãos. Por tudo que veio, tesouro maior desse mundo me foi dado com herança eterna. Um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Com Jesus, meu amigo verdadeiro. Ao me dar a salvação. Ao Senhor todo tempo. Amém, glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado por cada oferta, por cada ajuda, por cada contribuição. Abençoe a tua obra, Senhor. Abençoe essa casa de oração. Abençoe esse templo. Abençoe a vida de cada irmão, de cada família aqui representada. Prospera, Senhor. Prospere, que nada falte nos lares, que nada falte nas famílias. Que o Senhor prospere cada casa. Em nome de Jesus, que o Senhor abra as portas, ó Pai, prosperando, enchendo, ó Pai, cada casa da tua provisão, com prosperidade, não somente prosperidade de finanças, ó Pai, mas em todas as áreas, prosperidade de paz, de alegria, de harmonia, de bênçãos, de união, de comunhão, de perdão, prosperidade de laços de afeto, que glorifiquem o teu santo nome em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. A gente vai estar orando aqui pelas crianças que vão para a salinha. Chamar aqui o nosso irmão Diácono Wallace para estar fazendo essa oração para as crianças. As crianças vão ter um tempo abençoado lá. Está faltando algumas hoje, né? Também desfalcado. Faltam logo 3 de uma vez, né?
enquanto o Leão está trabalhando, a Bia está doente, as crianças estão bem de saúde. Então, orando por elas também. Vamos fazer isso. Ó, vocês alguns já aprenderam. Quem fechar o olhinho ganha. Né? Vamos lá. Oremos. Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença estamos para orar, Senhor, por cada vidinha aqui, Senhor. Por cada criança, Senhor, que estará agora indo para a sua escolinha, aprender mais de Ti. Capacita, Senhor, a tiazinha que vai ensinar, que vai estar falando, Senhor, da Tua palavra de uma forma diferente, Senhor, que eles possam sair de lá cada vez mais alegres, Pai. Que eles possam, Senhor, crescer com saúde, com mais vida, Senhor, com mais vigor, Senhor, na Tua presença, nos Teus retos caminhos, Pai. Para que lá na frente eles não venham se desviar dos Teus caminhos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, manifesta o Teu poder na vida dessas crianças, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Amém, igreja. Vamos agora para a parte mais importante, né, do culto. Estamos recebendo o nosso pastor aqui, Esdras Felipe, querido amigo, que a gente teve o prazer de conhecer ano passado aqui na igreja de Filadélfia em Morro. Homem de Deus, casado, tem 2 filhas. O evangelista que está já viajando o mundo, né, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Grande amigo aí, grande homem de Deus, que com certeza vai abençoar a vida de vocês com uma palavra. O pastor Esdras vem ministrando não somente no Brasil, mas agora também está expandindo além da Europa, daqui a pouco Ásia, África, em nome de Jesus, em nome de Jesus, homem de Deus, irmãos. Orem por ele, orem pela família dele, pelo ministério. Ele vai estar nos abençoando com a palavra aqui hoje, com a pregação, instrumento de Deus. Estenda as mãos aqui à frente, para estar orando aqui no pastor Esdras. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela vida do nosso irmão, pastor Esdras Felipe, que está aqui conosco, em Dortmund, na nossa igreja, uma igreja que pertence a Ti, Jesus Cristo, para abençoarmos com a Tua palavra, Pai. Que o Senhor use como um instrumento, em nome de Jesus, que a Tua palavra fale diretamente aos nossos corações, produzindo em nós mudança, metanoia, transformação, libertação, edificação, disciplinando-nos, exortando-nos, nos enchendo do Teu Santo Espírito, Pai. Que a Tua palavra produza frutos em nós, e que os Teus frutos permaneçam para louvor e glória do Teu Santo nome. Use-o poderosamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Amém. Que alegria, que satisfação eu tenho em estar com os irmãos aqui nessa tarde, para juntos nós glorificarmos ao nome do nosso Deus. E ainda nessa oportunidade eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gabriel, pela vida de toda a sua casa, família, pela vida dos irmãos que estão aqui para adorar e bendizer o nome de Jesus. Quantos creem que essa é uma tarde de edificação da parte de Deus? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de cada um dos irmãos. Meus irmãos, Ralph, Bruna, Deus abençoe. Dessa vez a nossa vinda aqui foi muito rápida. Chegamos ontem, já estamos indo para outro país amanhã. Da última vez que estivemos aqui foi no ano passado, no mês de setembro. Ficamos aí aproximadamente 15 dias. E foram dias assim extremamente abençoados, edificantes, e aprove Deus sua bondade e misericórdia em permitir nós estarmos aqui uma vez mais. E eu confesso para vocês, irmão, que eu estou sendo tão bem tratado que eu já estou pensando em alterar a passagem de Genebra amanhã, viu?
para ver se eles me aturam mais uma semana aí. Deus é bom demais. Eu acho que eu nunca comi tanto na minha vida de crente quando eu estava com eles ontem. Deus é bom demais. Aí foi saindo, estava dando para fazer unidunité de tanto banquete que tinha, né? Deus é bom. A gente passa os processos, as provas, mas também chega o dia da vitória, né? Deus é bom demais. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto que Deus colocou no meu coração, que está no livro do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 22, versículo 39. Enquanto você acha o texto aí, eu aproveito esse tempo para dar um breve aviso. Vocês são privilegiados, tá? Com muita humildade eu digo isso, de eu estar tendo a oportunidade de lançar o livro que Jesus nos deu a oportunidade de escrever, com o tema Jacó, o que não te contaram. Você vai aprender muito acerca deste patriarca da Bíblia Sagrada, alguém que fez história, e se você sofre com complexos de inferioridade, tem alguns questionamentos com respeito ao propósito de Deus na sua vida, eu tenho certeza que a leitura desse livro vai ser de muita edificação para a sua alma, e depois da leitura desse livro, seu conceito de vida vai mudar muito. Então, adquira o livro, passe ali atrás, compre esse livro porque vai abençoar demais a sua vida, amém? Lucas capítulo 22, verso 39 a seguir, diz assim: E Jesus saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E retirou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo, e estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. Eu vou repetir esse verso 44. E estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. Diga para o seu irmão: há poder no sangue de Jesus. Diga mais forte: há poder no sangue de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde, sobre o poder do sangue de Jesus. Meus irmãos, o mundo espiritual ele existe. O mundo espiritual é real. Embora seja uma verdade que muitos não deem crédito, mas ele é real. A Bíblia nos comprova perfeitamente acerca deste assunto. E alguém deve estar se perguntando, perdão, tá, irmão? Estou um pouco resfriado, a garganta está arranhada. E alguém deve estar se perguntando, se o mundo espiritual é real, por que eu não estou vendo nada? Por que eu não estou contemplando nada? Porque ninguém consegue enxergar o que há no mundo espiritual simplesmente com um olhar natural, com um olhar terreno. Para a gente entender o que acontece no mundo espiritual, a nossa visão espiritual também precisa estar aberta, precisa estar ampliada. Do contrário, a gente não consegue ver as ações do mundo espiritual. A Bíblia nos informa acerca de um texto do que acontece no mundo espiritual. E quando a nossa visão espiritual está aberta, está ampliada, a gente consegue entender as ações do mundo espiritual. No segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do verso 15, a Bíblia diz que o rei da Síria havia cercado a cidade aonde o profeta Eliseu morava. E a finalidade do rei da Síria era prender o profeta Eliseu, porque Deus estava dando a ele revelações das emboscadas que ele armava
contra o exército de Israel. Mas Eliseu estava muito tranquilo, porque ele sabia que ele estava todo o tempo sendo guardado por Deus. Mas Geazi, o aprendiz de profeta, ao se levantar pela manhã, viu a cidade toda cercada por carros e cavalos do inimigo. A Bíblia diz que ele desesperou-se tanto que ele retrucou com o profeta Eliseu e disse: homem de Deus, nós vamos ser presos, a cidade está cercada pelo inimigo e não há muito o que se fazer. Mas tranquilamente e seguramente, o profeta Eliseu liberou uma palavra para o Geazi e disse: fica tranquilo, mais é Deus que está conosco do que os inimigos que estão do lado de fora. Naquele momento, o profeta Eliseu estava confortando o desespero da alma de Geazi. Não era para ele se preocupar, porque Deus estava no controle dessa emboscada. Agora, olha a oração que Eliseu vai fazer a Deus, para que Deus possa abrir a visão do seu moço. Deus, eu te peço, abre a visão do meu moço. A pergunta que eu faço é: a visão já não estava aberta? Sim, a natural, a terrena, mas a espiritual não. Mas depois dessa oração, automaticamente os olhos do Geazi, a visão espiritual foi aberta, e agora ele olha para os montes e contempla o exército do Senhor preparado para poder descer, para socorrer o profeta, caso seja necessário. O que eu estou dizendo é: enquanto a nossa visão espiritual estiver fechada, a gente não vê o auxílio de Deus. Mas quando a nossa visão espiritual é aberta, a gente consegue contemplar o auxílio de Deus. O que acontece no mundo espiritual são tanto manifestações da parte de Deus, como também intervenções malignas. Você não sabe, mas enquanto nós estamos aqui, cultuando ao nosso Deus, adorando ao nosso Deus, existe uma guerra no mundo espiritual agora, e a gente não sabe qual é a estratégia do inimigo, a quem ele quer atingir. Então a gente precisa estar atento àquilo que acontece no mundo espiritual. E como é que a gente adquire uma visão espiritual aberta? Através de uma vida com Deus, através de uma vida de comunhão com Deus, através de uma vida de oração. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6 e no verso 10. Ele declara que a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes malignas e infernais. O que Paulo está dizendo é: para o crente ter êxito nas guerras espirituais e não perder ela, não é para lutar um contra os outros, não é para brigar entre os irmãos, mas é para lutar contra toda a força espiritual da maldade. Paulo deixa claro para nós que o mundo espiritual ele existe. O mundo espiritual ele é real, mas ele também nos apresenta uma chave, que se o crente quer vencer essa batalha espiritual, ele deve tomar das armaduras de Deus. Por que Paulo se utiliza da expressão tomar as armaduras de Deus? Porque Deus já colocou à nossa disposição. Cabe a nós pegarmos essas armaduras e nos vestirmos dessas armaduras para a gente entrar no campo de batalha. Porque às vezes estamos travando guerras no mundo físico, que é reflexo daquilo que acontece no mundo espiritual. Nada acontece por acaso, nada é do nada, tem motivo. E se você não quer perder essa guerra, Deus está dizendo: cadê as armaduras que eu já te dei? São essas armaduras que vai nos habilitar a entrar no campo do espiritual. E tem gente tratando de forma comum ou normal aquilo que deveria estar lutando para vencer. Isso que tem te acontecido não é obra do acaso, é o inimigo tentando nos atingir. E Deus está nos advertindo nessa tarde: pegue as armaduras que eu te dei, entra no campo de batalha, porque eu vou te dar estratégia e eu vou liberar vitória para você e para sua casa. A
instrução de Deus na tarde desse dia para o coração de alguém é: você vai parar de perder essa guerra, você vai parar de perder as batalhas. O inimigo está te atacando no espiritual, está te afetando no físico e você não sabe como reagir. Mas Deus está dizendo: é só tomar das minhas armaduras. Há um fator interessante nessa orientação de Paulo sobre tomar as armaduras, porque ele está usando a figura de um soldado romano e a maneira que ele se veste para lutar. Ele percebe que um soldado tem capacete, um soldado tem couraça, um soldado tem cinto, um soldado tem escudo, um soldado tem espada, um soldado está com seus pés calçados. E ele vai fazer uma analogia com aquilo que é espiritual. E ele diz que o capacete é o símbolo da salvação, a couraça é o símbolo da justiça, o cinto é o símbolo da verdade, a sandália é o símbolo do evangelho, a espada é o símbolo da palavra e o escudo é o símbolo da fé. Ou seja, quem tem salvação, quem tem fé, quem tem justiça, quem tem verdade, quem tem palavra, quem tem fé, quem tem evangelho na vida, é impossível entrar no campo de batalha e perder a guerra. Você pode apertar a mão desse seu vizinho aí que está ao seu lado e dizer para ele: a partir de hoje você não vai perder nenhuma guerra espiritual, porque Deus está te dando as armaduras necessárias para você vencer essa guerra. Mas pregador, o que tem a ver o que você leu com aquilo que você está falando? Tem tudo a ver. Porque se você mergulhar em Lucas capítulo 22, verso 39, está falando de uma batalha espiritual que Jesus vai enfrentar. Eu mencionei para vocês acerca de dois textos, tanto 2 de Reis capítulo 6, verso 15, como Efésios capítulo 6, verso 10, que também fala de batalha. Mas lá em Efésios 6, 18, Paulo diz assim: além de vocês estarem com as armaduras, o crente deve orar em todo tempo, porque a oração é tanto arma de ataque quanto também arma de defesa. Quantas vezes em um momento de conflito você fez uma oração e disse: Deus, joga por terra todo o mal? Deus foi lá usando a oração como arma de ataque e eliminou o poder do mal. Mas quantas vezes você pediu e disse: Deus, guarda a minha vida? Deus foi lá e te guardou. Então, além de eu estar revestido das armaduras, eu também preciso ter uma vida de oração. É o que Jesus vai fazer. Jesus vai passar por um dos momentos mais tensos do seu ministério terreno. É que ele sabe que vai ter que passar pela cruz, ele sabe que vai ter que sofrer pela humanidade, ele sabe que vai ser crucificado, ele sabe que vai ter que passar por um processo antes de ressuscitar. E sabe o que é que Jesus vai fazer? Vai para o monte orar. Não tem outro segredo, irmão. Quer vencer os conflitos da vida? Desenvolva uma vida de oração. Mas o grande problema das pessoas para desenvolver uma vida de oração, o que eles usam, ou que elas usam como desculpa, é que nunca se tem tempo para orar. Sabe por que nunca se tem tempo? Porque a gente vive priorizando aquilo que não é prioridade. E enquanto a gente priorizar aquilo que não é prioridade, a nossa vida, no meio dos bombardeios espirituais, vai estar sempre vulnerável. Crie tempo, arrume tempo, consiga tempo. Ah, mas é difícil para mim. Se você soubesse a hora que eu chego cansado, abatido, desgastado. Aí eu lhe convido, ao invés de deixar Deus para o último horário do dia, coloca Ele para o primeiro horário do teu dia. Se o problema é o cansaço, você se levanta às 6 da manhã, 7 da manhã, coloca o despertador para 30 minutos antes. Eu te convido a você se autodesafiar. Comece orando 5 minutos por dia, depois comece orando 10, depois pule para 15, depois pule para 20,
Daqui a pouco você vai estar tão habituado a orar que você não vai conseguir mais passar um dia sequer sem ter uma vida de oração com Deus. Por que é tão difícil o crente ter uma vida de oração? Porque a expressão equivalente no hebraico para oração é tefilá. E o que é tefilá? Tefilá, dialogar com Deus, conversar com Deus. É por isso que as guerras se tornam mais acirradas, porque além do inimigo tentar nos atingir, ele também tenta esfriar o nosso sentimento para não conseguir orar. E crente, quando não conversa com Deus, fica mais difícil de enfrentar as guerras. Mas olha o que Jesus está dizendo: eu sei o que eu vou passar, mas eu não posso deixar a minha vida de comunhão com o Pai. Eu não posso deixar de orar por causa das guerras. Eu não posso deixar de buscar a presença de Deus por causa das batalhas. É a nossa busca, irmão, que ainda nos sustenta. É a nossa busca que ainda nos deixa de pé. Essa reunião aproximadamente não passa de 2 horas, mas é o suficiente para nutrir a tua fé. Só você e Deus sabe as guerras que você tem enfrentado. E se não for buscando a esse Deus, você não vai aguentar por muito tempo. Você não vai suportar por muitos dias. Deus está chamando a nossa atenção. Por mais que a batalha esteja travada, prioriza a busca, prioriza a minha presença, porque é assim que Deus vai te dar força para resistir aos ataques do inimigo. Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Judas já havia se retirado para se encontrar com a turma dos sacerdotes para entregar Jesus. Mas você pensa que Jesus vai deixar de orar porque alguém se retirou do grupo dele para o trair? Não, porque a vida de Jesus não depende de quem trai. A vida de Jesus depende de quem acredita nele. Se Judas quis sair, essa foi a escolha. Mas ainda tem 11 que tem um coração voltado para a presença dele. E é com esses 11 que Jesus vai. Jesus vai até o monte chamado das Oliveiras. E ali existia um jardim chamado Getsemane. Você pode dizer no tempo 3 Getsemane? 1, 2, 3? Getsemane. Qual é o nome do jardim 1, 2, 3? Getsemane. O nome Getsemane quer dizer prensa das azeitonas. Porque tem processos que a gente vai passar que é para nos espremer mesmo. É para nos amassar mesmo. E aí a gente fica se perguntando: Deus, por que eu vou ter que passar por isso? Ou se não, Deus, por que eu estou passando por isso? É Ele dizendo: é no meio da prensa que eu vou extrair o melhor de você. É no meio dos apertos que eu vou melhorar você. Quantos estreitos você já passou na vida e Deus te tirou deles, mas você saiu um crente melhor. Não é para te matar, não é para te destruir, não é para acabar. Ele dizendo: eu quero extrair o melhor de você. Porque a azeitona só dá azeite quando ela é pressionada por uma pedra. Então tem coisas que você só vai descobrir Deus depois que Ele te apertar. Jesus não está sendo exemplo do aperto do Pai. Ele chega no jardim chamado Prensa das Azeitonas, chama seus 11, e daqui a pouco no meio dos 11 ele chama 3: Pedro, Tiago e João. E tem gente que às vezes fica chateado quando o pastor tem as suas preferências na igreja e diz: ah não, aí é panelinha. E o que você me diz de Jesus quando estava com 11 e selecionou 3 no meio dos 11 para um lugar mais particular para orar? Não se trata de panela, é porque o pastor sabe o nível de lealdade que cada um tem no coração. E Jesus sabia que o nível de lealdade de Pedro, Tiago e João superava dos demais discípulos. Não que os outros não fossem, mas Jesus enxergou, Jesus compreendeu que a lealdade de Deus sobressaía dos demais. E é com crente leal que Jesus conta. É com crente fiel que Jesus conta. Olha o que Jesus diz para eles: orai para que não entreis em tentação. Será que você consegue perceber que quem está falando aqui é o Jesus humano? É o Jesus carne e osso? Embora ele esteja dizendo: vocês vão orar para blindar a vida de vocês, mas na verdade Jesus estava precisando de uma rede de apoio, porque ele estava sentindo na sua carne a aflição já.
o coração estava batendo mais forte. E se você se isola do mundo, infelizmente você vai morrer sozinho. Mas se você conta com o apoio dos outros, você vai ter reforço para vencer essa guerra. Não cai nesse papo do diabo que você deve viver isolado. Não! Jesus está contando com os discípulos. Se ele não precisasse deles, fiquem aí, que eu vou resolver minha vida. Mas ele entendeu, eu preciso do apoio de vocês três principalmente. Porque amigo que é amigo não é aquele que só tem dinheiro para oferecer. Amigo que é amigo é aquele que tem coragem de cobrir o outro de oração. Quantos amigos Deus colocou para orar, para interceder por sua vida? E sabe por que você não morreu? Você não pereceu? Porque tem gente te sustentando em oração. Jesus está contando com o apoio deles. Orai para que não entreis em tentação. Me cubram, me dê uma cobertura. Irmão, ninguém pode ter uma vida solitária. Todo mundo precisa de suporte. Todo mundo precisa de ajuda. Cerque-se de pessoas espirituais. Cerque-se de pessoas que oram. Cerque-se de pessoas que buscam. Sabe por que a maioria da vida das pessoas não vão para frente? Porque elas se cercam com pessoas erradas. Pessoas que só sabem falar daquilo que é terreno, espiritual, ou daquilo que é material. Mas Jesus está contando com a ajuda de pessoas que são espirituais. É esses discípulos que são advertidos por Jesus para orar, para não entrar em tentação. Aí Jesus toma a distância de um tiro de pedra, que dá aproximadamente 30 metros. Ele vai dobrar seu joelho no chão. Ele é o Filho de Deus. Ele não precisava dobrar o joelho no chão. Mas quando ele leva seu joelho no chão, ele vai mostrar o nível da pressão que ele está enfrentando. Ele vai mostrar que o homem que é pó, carne e osso, é dependente desse Deus. Não saia da dependência desse Deus. Eu sei que as guerras quer fazer você entrar num barco e navegar para bem longe da presença dele. Mas mesmo diante do que você esteja passando, com a pouca força que te resta, pelo amor de Deus, dobra teu joelho no chão e pede o socorro de quem pode resolver teu problema. Olha a oração que Jesus vai fazer. Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Existem processos que, se Deus nos desse a oportunidade de Ele nos fazer uma pergunta, quer passar por isso ou não, certamente nós diríamos, eu não quero passar por isso não. Só que processo não é o crente que escolhe, processo é Deus quem permite. Você não passa o que escolhe, você passa o que Deus permite você passar. Jó queria ter passado pelas coisas que passou? Não, mas foi fundamental para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. E ainda teve um pós-luta e pós-processo. E tudo que Deus deu para ele, restituiu na vida dele, foi superior às primeiras coisas que estavam sob o seu domínio. É por isso que vale a pena permanecer na dependência desse Deus. Jesus está mostrando isso. Senhor, se for possível, transfere para outra pessoa. Já imaginou? Se a gente pudesse chegar para Deus em oração, Ralf, e dizer assim, Deus, tem como passar essa bola aí de luta para aquela pessoa? Tem como colocar para o fulano passar? Irmão, se isso fosse possível a nós, ninguém mais ia querer passar a luta. Só um transferido para o outro. Como diz na Bahia, não vai ele, vai você. Não, eu não quero passar por isso não. Mas processo a gente não escolhe, processo a gente passa. Diga para o seu irmão, processo a gente não escolhe, processo a gente tem que passar. Meu Deus. Jesus está num processo. Jesus vai ser flagelado, Jesus vai ser crucificado, mas Ele está dizendo, se possível, passa. Mas se não for, pode deixar eu passar, porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Esse é o cerne do Evangelho. Evangelho a gente não faz o que quer, não vive do jeito que quer. Evangelho a gente cumpre a vontade de Jesus. Evangelho a gente faz o que Jesus quer.
Enquanto você não aprender a abrir mão dos teus desejos e dos teus prazeres, a sua vida nunca vai evoluir espiritualmente. As pessoas querem o sobrenatural, querem o extraordinário, querem o milagre, querem a porta aberta, mas pegam Deus e configura Deus de acordo com aquilo que a gente projetou. Não é Deus que tem que caber dentro do nosso projeto, é a gente que tem que caber dentro do projeto de Deus. E aí os anos vão passando, e aí a gente não vê os crentes desenvolvendo, crescendo na graça, no conhecimento, não, porque eles vivem do jeito que quer. Aí vem aquele típico ditado, né? Modo Gabriela ativado: nasci assim, vou morrer assim e vou continuar assim. E aí infelizmente sua vida vai ser sempre assim e nunca vai mudar. Agora, se você quer mudança, se abdica do teu eu, renuncia à tua própria vontade, quer viver o grande milagre da vida, quer deixar Jesus transformar o teu ser, você tem que ter coragem de dizer para Ele: Senhor, a minha vontade é uma, mas eu não estou mais para viver os meus prazeres e as minhas vontades. Eu estou aqui para fazer o que Tu queres. Cumpre a Tua vontade em mim. Só que a gente não deixa Ele fazer, e aí a gente acha que a nossa vontade é melhor. Você sabia que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos? Você sabia que os pensamentos de Deus são melhores e maiores do que os nossos pensamentos? A gente é muito limitado, irmão. A gente é raso. Deus tem abundância e é a gente que limita a ação de Deus na nossa vida. O que eu vou te contar aqui agora não é para te apavorar, nem para te assombrar. Mas sabe o que a gente quer fazer às vezes? Quer colocar a mão na torneira e dosar a quantidade do que Deus quer liberar. Enquanto Ele está dizendo: tira a mão da torneira, porque eu quero transbordar na sua vida. Enquanto você viver para a sua própria vontade, vai ser conta-gota, vai ser limitado. Agora, no dia que você disser: Deus, eu quero viver a tua dependência. Aleluia. Me criou uma revolta, uma certa época de ministério, de eu falar assim: ó, Gabriel, eu vou falar isso aqui com muita humildade, que a gente, quando se arrepende do erro, a gente não tem porque ter vergonha de contar algo que seja para edificação dos outros. Eu fiquei tão revoltado numa fase do meu ministério, que eu disse assim: eu vou começar a cobrar, não quero nem saber. Vai ser X agora quando me convidarem. Irmão, reduzi o número de convites. Falei: mas Senhor, agora que eu estou valorizando o meu ministério, reduzi os convites. Aí eu fui orar. Sabe o que é que a voz disse para mim? Quem mandou você cobrar alguma coisa? Você está controlando o que eu posso fazer? Tira a mão da torneira e deixa eu derramar na sua vida. Pega a mão desse irmão aí, pega a mão dele, dá uma sacudida. Isso é coisa de pregador carioca, viu? Não estranho não. Sacode a mão dele aí, eu digo a pessoa: tira a mão da torneira, deixa Deus fazer. Para de ficar limitando a ação de Deus. Ele quer fazer o ilimitado, e você está colocando Ele no limitado. Eu creio nisso. Meu Deus. Jesus tem muito mais. É a gente que limita a ação dele. Ele pode fazer além. E a gente colocou Ele dentro de uma caixinha de fósforo. Aqui está bom, essa vida está boa. E Jesus está dizendo: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Meu filho, a minha vontade é que tu sofra agora, mas depois eu vou te exaltar. Depois eu vou te honrar. Depois eu vou te dar vitória. Sabe por quê? Nenhum processo é para sempre. Eu creio nisso. Todo processo tem prazo de validade. Ele começa num dia, mas termina num outro que Deus preparou para se findar. Mas parece que a gente tem se colocar à disposição de Deus. Irmão, eu te falo isso por experiência própria. Eu tenho um carro, não pago aluguel, minha casa é própria. Graças a Deus tenho uma família abençoada. Mas eu vivo na dependência de Deus. Porque eu tracei um plano e disse: Deus, eu quero ser um marinheiro, fuzileiro. Deus disse: é que escolhe. Se tu quiser ser um fuzileiro, eu deixo. Mas tua vida vai ser assim, ó, limitada. Agora, se tu colocar à disposição da minha dependência, eu tenho limitado para você. Será que se eu fosse um fuzileiro, eu pisaria na Alemanha pela segunda vez? Será que se eu fosse um fuzileiro, eu teria oportunidade de pregar a palavra nos países da Europa, como eu estou fazendo agora? É Deus dizendo:
eu tenho muito mais do que você possa imaginar. Mas a única coisa que Deus precisa é que você diga: Deus, é difícil verbalizar isso, mas cumpra no teu servo a tua vontade. Você tem coragem de dizer isso para Jesus no teu íntimo? Porque você não pode fazer desse domingo como se fosse mais um domingo da sua vida. Ou você veio aqui para dar um start diferente na sua história, ou senão você só vai ser um mero frequentador de reuniões. Porque o Jesus que eu sirvo, o Jesus que a gente serve, é um Jesus que transforma vidas. Mas ele não força ninguém. A única coisa que ele precisa é de pessoas disponíveis para ele fazer aquilo que quer fazer. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Aí olha o que Lucas registra: que apareceu um anjo do céu para lhe confortar. Por que apareceu um anjo para lhe confortar? Porque o momento é de agonia, o momento é de pavor. E quando Deus manda o anjo, o que Deus está dizendo? Para você saber que você não está só nesse processo, olha como é que o meu anjo te conforta. Olha como é que o meu anjo te consola. Você pensa que está sozinha? Você pensa que está sozinho? Tem um anjo da parte de Deus que te acompanha, que te guarda. É por isso que você não parou, minha irmã. É por isso que você não chutou tudo de uma vez por todas. Porque tem um anjo da parte de Deus, e o papel dele é: só conforte ele, só dê força para ele suportar. É como se o anjo estivesse dizendo para Jesus: isso vai passar na tua vida, aguenta firme, os dias vão correr, e quando chegar o tempo da vitória, os teus olhos vão contemplar o que o Senhor fez. Tem um anjo do Senhor que te guarda, tem um anjo do Senhor que te conforta. Ele está pegando na mão de pessoas hoje aqui. Eu não estou pregando história da carochinha, eu estou falando de Bíblia. Anjos existem, e eu creio que tem anjos do Senhor aqui para nos guardar e nos confortar. O anjo estava ali confortando Jesus, e o texto diz: e aí ele orava mais intensamente. Quando a pressão aumentar, redobre a carga de oração. O segredo de não parar é fazer com mais frequência aquilo que vai me dar a capacidade de vencer as guerras. Mas quando a gente lê o verso 44 de Lucas 22, olha o que o texto diz: e estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. Que caíam aonde? Por terra. Que caíam aonde? Você vai ler esse relato de Jesus no Getsemane, Mateus, Marcos e João também. Mas só Lucas registra esse fato, que o sangue dele caía por terra, ou seja, o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Jesus está passando por um processo aqui de forte pressão emocional. E a pressão emocional está tão intensa, tão grande, que a posição física que ele está gera uma pressão nos seus microvasos, a ponto de começar a se romper. E aí as veias, ou a pele, ao invés de liberar o suor, começa a liberar sangue. Um dia desses, eu estava assistindo um vídeo de um fisiculturista que foi pegar um peso além do que o seu corpo suportava, mesmo sendo um fisiculturista. Ele foi pegar a barra e a pressão foi tão grande que o rosto dele começou a rachar e começou a suar sangue, começou a sair sangue. Quando eu vi aquela cena, eu pude entender. Foi por isso que Lucas registrou que Jesus, ao invés de suar o suor normal, começou a suar sangue. Mas por que é que Lucas enfatiza que as gotas de sangue caíam na terra? Porque há um mistério bíblico nisso aqui. E quem vai nos explicar é Gênesis capítulo 3, verso 17. Quando o homem pecou, Deus liberou uma sentença para a terra: maldita é a terra por causa do teu pecado. E agora, por que Lucas no capítulo 22, verso 44 diz: e grandes gotas de sangue? Não é sangue de qualquer pessoa, é o sangue de Jesus. Corria na terra, ou tocava na terra. É Deus dizendo:
o sangue do meu filho tem tanto poder que aquilo que era uma palavra de maldição ancestral está sendo quebrada agora. Eu estou pregando para pessoas aqui que eu não conheço a sua raiz familiar, eu não conheço a sua origem familiar, e de repente alguém vem de uma raiz familiar tão negativa que pensa: será que aquilo que é de negativo na vida dos meus parentes está refletindo na minha vida? Se você tiver em Jesus, ela não tem força. Se você tiver em Jesus, as maldições foram canceladas. Se você tiver em Jesus, palavra contrária de maldição não tem efeito. Quando o crente aceita Jesus, a maldição é revertida em bênção. Um tempo desses atrás, eu caminho para encerrar agora, eu havia ido em Cabo Frio, é uma área litorânea do Rio de Janeiro. Eu fui pregar numa festividade, era um domingo. E o amigo disse assim para mim: deixa para ir embora na segunda, que nós vamos no monte, nós vamos buscar um pouco. Falei, ok. No dia que a gente foi para o monte, que foi a segunda-feira, a gente ia subindo o monte, pastor Gabriel, e eu virei para ele e disse assim: quando a gente chegar lá em cima, tem como você orar pela minha vida? Ele: por que você quer que eu ore? Porque eu sinto que tem algumas coisas negativas do meu pai que quer se apoderar de mim. Sabe o que ele virou para mim e disse? Eu não vou orar não. Falei: eu estou te pedindo uma oração, você está negando. Ele falou: para analisar o que você está me pedindo, para eu repreender caso algum mal do teu pai queira fazer parte da sua vida. Por que eu não vou orar? Porque eu não vou cancelar o que Deus já cancelou na sua vida. Eu vou repetir uma vez mais: Deus não vai cancelar o que Ele já cancelou na sua vida. Quando você levantou sua mão para Jesus, toda a sentença do diabo para tentar atrapalhar teu futuro já foi lançada por terra. Toda a cédula de culpa que existia contra nós já foi quitada por Cristo. A sua vida agora é uma vida de novidade de vida e de bênção na presença de Jesus. Alguém concorda com isso? Diga glória a Deus. Você pode se colocar sobre seus pés. Eu quero lhe fazer um desafio aqui. Eu sei que você sabe do que Deus tem com a sua vida, mas às vezes a gente precisa de um pouco mais de força para suportar os processos. E se tem alguém aqui nessa tarde inserida ou inserido em algum processo desta vida e precisa de força da parte de Deus, eu te convido você a sair do teu lugar e vir aqui para nós orarmos por você. Pregador, estou passando por um processo e preciso de força. Vem aqui para nós orarmos. Eu quero clamar por você, eu quero profetizar sobre a sua vida. Não precisa ficar com vergonha, o que os outros vão pensar. A gente precisa parar de se preocupar com o que os outros pensam e viver aquilo que Cristo acha ao nosso respeito. Quem está no processo é você. Então, se é você que precisa de força, então você vai vir buscar por sua vida. Pode se aproximar daqui, meus irmãos. Venha. Isso. Não é vergonha para ninguém. A gente está na casa do Pai. Aqui é lugar de falar com Ele, receber respostas dEle, orientação. Eu sei que tem pessoas que poderiam estar aqui, mas já que você não teve coragem de vir, pelo menos coloque a mão no seu coração, para que esse clamor, essa palavra profética te alcance. Deus quer te dar força, Deus quer te revestir. A gente não está brincando de ser crente, a gente está levando uma vida séria. O inimigo quer bombardear seu casamento, seus filhos, sua casa. A vida espiritual não é de papel, não é brincadeira, não é casinha, é coisa séria. E se você não buscar forças em Deus, sua casa vai perecer. Você está profetizando derrota, pastor? Longe de mim. Eu estou profetizando a vitória. Porque se você se posiciona para orar pelos teus, para buscar por você, pedindo força e revestimento, você vai ter força e ânimo para resistir os processos que você está inserido. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Espírito Santo de Deus, a tua unção está sobre este lugar. Que não sejam as minhas mãos, mas que sejam as tuas mãos. Pega a alma da tua filha agora, e o Senhor possa fortalecer a alma dela. Eu não sei o que ela está passando ou enfrentando, mas uma coisa eu sei:
O Senhor está no controle de todas as coisas. Fortalece ela, anima ela, dá vitória para ela agora. Que a unção do Senhor possa fortalecê-la, em nome de Jesus. Acalma, Senhor, a intensidade desse vento, esse mar bravio que quer amedrontá-la. Ah, Jesus, Tu é o Deus que muda histórias, e eu profetizo sobre a vida da Tua filha agora. Espírito Santo de Deus, dê forças para ela estar de pé. Nutre, ó Pai, a alma dela, que ela pare de olhar para a esquerda, direita e retaguarda, e olhe para o alvo que é o Senhor, para o autor e consumador da fé dela. Foi Paulo que escreveu aos Filipenses e disse: uma coisa eu faço, e é que me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Que toda raiz maligna de hereditariedade já foi rompida na tua vida, já foi quebrada. Vive o que o Cristo tem para ti. Se apresenta com o coração voluntário e diz: cumpre a tua vontade em mim, Jesus. Eu estou cansada de dar murro em ponta de faca. Eu já tentei do meu jeito, da minha maneira, e sempre dá errado. Mas deixa Jesus fazer, deixa Ele trabalhar. Diga para Ele: faz do teu jeito, Jesus. Se tu deixares o Espírito trabalhar, Ele tem um tempo novo para te entregar, um tempo de restituição, um tempo de renovo, um tempo de abundância, um tempo de paz na alma. Porque só tu sabes as guerras que tem enfrentado. Tem horas que dá vontade de sumir, tem horas que dá vontade de desligar o telefone, tem dias que dá vontade de saber, de fugir do mundo. Mas o Senhor está dizendo: abre teu coração na minha presença, abre o teu coração na minha presença. Espírito de Deus, cumpre o teu propósito na vida da tua filha. Joga as barreiras por terra na vida dela, em nome de Jesus. Eu não sei, Pai, qual é o propósito no coração da tua filha, mas se ela veio aqui, ela precisa do teu toque, do teu socorro. Envia teu anjo para socorrer, envia teu anjo para guardar agora, em nome de Jesus. Ser com a tua filha no meio desses conflitos, processos e pelejas. Fortalece ela na tua presença, em nome de Jesus. Ó Pai, nós profetizamos, nós invocamos o teu nome sobre este casal. Eu não sei qual é a necessidade deles, mas vai de encontro. Vai ser no coração deles, ó Pai, estiver o desejo de que o Senhor venha cumprir a tua vontade. Então que o Senhor faça o que te apraz, e que o teu nome seja glorificado. Que a unção despedace todo e qualquer tipo de jugo que quer se erguer na vida deste casal. Espírito Santo, toma a tua serva em teus cuidados, ser com ela, que aquilo que ela não conta para ninguém, mas armazena em seu coração. Tu és o Deus que sonda, tu és o Deus que conhece. Manda reforço do céu para ela, ó Pai. Assim como tu enviaste teu anjo para fortalecer teu filho, envia teu anjo para fortalecer a tua filha. Que o Senhor, meu Pai, banhe de azeite as armaduras que já estão sobre ela, para ela ganhar força e lutar esta batalha e ter vitória, e o teu nome ser glorificado. Toma a tua igreja em tuas mãos. Eu quero profetizar sobre a vida do Gabriel, Senhor. Eu sei que o espaço é bonito, eu sei que as cadeiras e as poltronas são confortáveis, mas ele assumiu uma grande responsabilidade no mundo espiritual. É que ele vai pastorear a alma de quem precisa ser cuidada, e é isso que o inimigo não quer. Ó Senhor, o inimigo tem atuado fortemente neste continente, esfriando as pessoas espiritualmente, entregando elas aos prazeres da vida.
mas tu depositou na mão do teu servo a responsabilidade de fazer com que as pessoas voltem a te priorizar, porque não adianta ter prosperidade sem tua presença. A presença ao Pai primeiro, a prosperidade depois. Enquanto a gente te busca, o Senhor vai prosperando. Mas eu te peço, guarda o coração do teu filho, que o coração dele sempre esteja alinhado com o teu propósito. Guarda a casa dele, o filho dele, a esposa. Cerca esta família, ó meu Pai, com uma cerca espiritual, como o Senhor cercaste a Jó. Em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria ainda mais, estratégia, para ele lutar no campo do espiritual e ele ter vitória da parte do Senhor. Deus, que o Senhor possa abençoar o teu povo, honrar a busca do teu povo, e que o Senhor torne a ser a prioridade da nossa vida, e que o teu nome seja glorificado. Só você que recebe essa palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Abrace duas pessoas aí, varão com varão, varoa com varoa, se for casado, está tudo certo, e diga para ele: viva na dependência de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Pastor Gabriel, minha gratidão. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos continuar no mesmo espírito, igreja. Vamos estar louvando o louvor aqui com o nosso irmão. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Amém. Irmão é carioca, né? E também já fui muito na Bahia, eu moro no Rio também. Olha, irmãos, para nós é um prazer muito grande estar num lugar tão longe, né? Alemanha. Quando é que eu ia imaginar na minha vida que um dia eu ia estar aqui na Alemanha, né? E a gente se sente assim, eu me sinto assim, lisonjeado de estar aqui e ver, né, o Evangelho de Jesus, o Evangelho genuíno sendo pregado. Né? A música que eu vou cantar agora fala do Evangelho. Quem conhece o Grupo Logos? Glória a Deus. Eu participava do Grupo Logos, então o Grupo Logos tinha letras assim, pastor Paulo César, tinha umas letras maravilhosas, e eu fui disciplinado por ele, né, pelo pastor Paulo César, a música, o Evangelho genuíno, porque hoje em dia a gente vê assim, o Evangelho com características diferentes, com mensagens diferentes, que não é aquele Evangelho genuíno, porque o Evangelho genuíno não se negocia a essência e o poder. É o que a gente vai cantar agora. Então, eu fico feliz, né, de chegar aqui na Alemanha e ver uma igreja assim como a minha. A diferença é só o número de membros, porque na minha igreja tem 12 mil membros. Aí a gente fica assim, eu fui disciplinado na igreja pequena. Sempre gostei de uma igreja pequena. E quando eu cheguei naquela igreja grande, eu fiquei meio perdido. Confesso que a gente fica até limitado nos nossos dons, né? Porque é muito grande, a gente não vê oportunidades, né? Mas eu fui disciplinado no Evangelho genuíno. E quando a gente vê assim, o Evangelho sendo pregado assim, dessa forma, e numa igreja aqui na Alemanha, a gente nunca, lá no Brasil, a gente nunca ia imaginar, né? Que aqui, tão longe, né? Tinha uma igreja que falava, a gente fala a mesma língua, né? No bom sentido, porque o alemão é meio complicado. Né? O alemão é meio complicado. A gente vai no restaurante, se não tiver a fotozinha lá, a gente não come, porque não sabe o que vai pedir, né? Tem que ser com as fotos. A gente vai no restaurante e quando tem foto, eu quero ver foto. Né? É meio complicado, né? Mas o Evangelho tem uma linguagem só. O Evangelho de Jesus. Né? Ele tem uma linguagem só. E é essa linguagem que a gente canta, vai cantar, e é essa linguagem que a gente vive. Né? E os irmãos prestassem bem atenção na letra desse hino. Ela é muito forte. Fala sobre o Evangelho.
Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. É verdade, glória a Deus. O Evangelho mostra o homem morto em seu lugar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, e não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu, e é por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Pela confiança, porque esse cara chegou lá do Rio de Janeiro, que vai cantar o quê, né? Mas a gente sempre, nós sempre que vamos assim, em alguma igreja, a gente sempre faz questão, né, de estar louvando a Deus, porque a música realmente ela fala aos corações, né? Muito obrigado pela oportunidade. Realmente, na hora que eu falei, vamos ver a letra, né? E aí, na hora que eu vi Grupo Logos, eu falei, nem precisa ver. Pensei comigo, porque faz parte da nossa lista, né? Grupo Logos, Paulo César Baruch, está sempre ligado lá em casa, faz parte do cotidiano nosso, está ouvindo músicas assim centradas no Evangelho. É maravilhoso, irmãos, viver tudo isso. É só Jesus que nos proporciona momentos assim. A gente ser alimentado com a palavra, a gente ser alimentado com louvores. E agora a gente vai continuar sendo alimentado na comunhão, através ali da feijoada. A feijoada não tem custo nenhum, irmãos. A nossa missão aqui na igreja, a gente não pretende, não vai cobrar nas comidas que a gente oferecer aqui na igreja, sabe? A gente tem a nossa caixinha ali de gratidão, de Dagbacai, para todos aqueles que quiserem ofertar, pode deixar uma oferta ali, aqueles que puderem ofertar. Mas isso não vai impedir ninguém de estar comendo, de estar tendo comunhão. Então quem puder, vai ter uma caixinha ali, puder estar ofertando, já está ajudando a gente também. Mas quem não puder também, irmãos, coma,
se alegre, porque, igual eu falei no início, eu gosto sempre de perguntar o porquê estamos fazendo algo. Então, por que nós estamos ali fornecendo, a nossa irmã Tatiana está abençoando a igreja com essa feijoada? Por quê? Para que haja comunhão, para que haja tempo de qualidade dos irmãos juntos, para que haja essa coinonia que é tão necessária na vida da igreja. Às vezes é o único dia que a gente tem da semana, a gente está se reunindo, está se encontrando, está compartilhando um pouco dos problemas, das alegrias. A gente sempre tem esse hábito, né, de ter o domingo. Às vezes a gente tem um outro dia da semana, mas o domingo acaba sendo o dia do Senhor, que a gente tem mais tempo para estar junto. E vamos aproveitar esse tempo ali para estar tendo comunhão, para estar comendo uma boa feijuca e estar se alegrando aí na presença dos irmãos. E boas-vindas, né, a todos aqueles visitantes. Sejam bem-vindos a todos os irmãos que estão aí nos visitando. Voltem sempre, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão procurando uma igreja séria, uma igreja viva, bíblica, saudável. Aqui a gente está para abraçar vocês como família. E todos são bem-vindos para viver esse novo caminho na presença do nosso Senhor. E semana que vem a gente vai celebrar a ceia. A gente, agora a partir do mês que vem, é todo primeiro domingo. Todo primeiro domingo, porque no primeiro domingo que a gente teve em abril, a gente fez a inauguração e tudo. Não foi possível fazer a ceia, a gente fez no terceiro domingo. Mês de maio também foi no terceiro domingo. Mas a partir de junho é sempre no primeiro domingo, todo primeiro domingo do mês, vamos celebrar a ceia. E vamos estar juntos vivendo o Evangelho. Vamos estar juntos vivendo o Evangelho, que o Evangelho nos transforma. E todos aqueles também que quiserem abençoar a vida do pastor Esdras, ofertando na vida dele, ele vai estar ali atrás. Todos aqueles que quiserem comprar o livro dele, já reservam para mim lá, Ralf. Pode também estar abençoando a vida dele e adquirindo esse livro. Com certeza é um livro muito rico em conteúdo e edificação para nossas vidas. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos ficar em pé para orar e para agradecer ao nosso Senhor por esse culto maravilhoso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por ter nos visitado nessa tarde com tanta graça, com tanto amor, por ter tocado nossos corações. Que tudo que foi ministrado aqui, ó Pai, nessa tarde, do início até o fim, que tudo fique gravado nas tábuas de carne do nosso coração e que tudo venha produzir nossos frutos, ó Pai. Que nós venhamos colocar em prática todos os ensinamentos que foram adquiridos aqui nessa tarde, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, abençoe cada família, que cada um tenha uma semana abençoada, cheia de vitórias, uma semana de boas notícias, que a Tua presença venha sustentar cada irmão, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Cristo é o nosso fundamento e é nele que vivemos, nos movemos e existimos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos os santos digam amém. Glória a Deus. Amém.